Vamos ficar de pé para a gente começar a nossa oração inicial. Queria que nesse momento todo mundo pudesse fechar os olhos, se colocar na presença de Deus agora. Queria que nesse momento vocês rezassem pelo nosso catecumenado, principalmente pela nossa coordenação. Hoje, nenhum coordenador além de mim está aqui porque o Wallace ele ainda está se recuperando, a Michelle está cuidando dele e o pai da Jéssica sofreu um AVC na sexta-feira. Então, a situação é delicada. Hoje ela e o Sancler foram no hospital para poder ver o pai dela, como eles estão. Queria que todo mundo nesse momento pudesse realizar uma prece em oração por eles, né? O Wallace que está se recuperando em casa, o pai da Jéssica que está com problemas, também todo mundo que ainda sofre com a Covid, seus problemas pessoais. Que o Espírito Santo possa iluminar, possa cuidar sempre da gente, colocando sempre a vontade de Deus à frente em tudo o que acontece. Pai nosso, queria pedir que o Rafael viesse aqui, todo mundo pudesse levantar suas mãos na direção dele, que a gente possa pedir que o Espírito Santo venha sobre ele, sobre suas palavras, ele que é o convidado do dia para poder palestrar para a gente, ensinar para a gente sobre o conhecimento que ele teve da igreja, que ele possa sempre estar partilhando com a gente, não só aqui, mas também fora daqui, que ele possa ser exemplo e iluminado pelo Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Estamos reunidos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Podemos sentar? Então, galera, hoje a gente finaliza a questão dos sacramentos, né? E o último sacramento que a gente deixou para que vocês ouvissem é o sacramento da penitência. Embora tenha sido abordado pelo diácono Luiz semana passada, enquanto ele falava sobre a unção dos enfermos, que ele era bem ligado à confissão. A confissão ela é uma parte muito forte do cristão. É uma autoridade em que a igreja recebe de Jesus Cristo e você confessa seus pecados arrependidos à igreja, ao Cristo. Você confessa ao sacerdote, o sacerdote nada mais é do que uma ferramenta naquele momento por onde você se comunica com a tradição que Jesus deixou, que é a igreja. Então, a gente chamou o Rafael para poder falar um pouco sobre isso, né? Porque eu acredito que vocês veem aí as confissões comunitárias que acontecem nos dias em que a igreja, se eu não me engano, no século XVIII, o Papa da época tinha liberado, tinha informado que um cristão ele deveria comungar expressamente na Páscoa e no Natal. Eram 2 dias que nenhum cristão poderia deixar de comungar. Isso é uma das orientações da igreja. Então, mediante a isso, a igreja faz algumas confissões comunitárias, das quais hoje o padre ele dá absolvição por conta da pandemia, o que vem acontecendo
já há mais de um ano. Então, entre essas informações e outras, o Rafael está aqui hoje para poder, mais uma vez, ajudar a gente a entender e compreender melhor ele que no seminário aprendeu tantas coisas. Meu querido, boa tarde, valeu, boa sorte. Gente, eu vou tirar a máscara, porque tá bem isolado aqui, né? E aí, como é que vocês estão, gente? Muito tempo que a gente não se vê, hein? Vocês lembram de mim ainda? Lembram? Gente, vocês estão com sono? Vocês estão com meio caído, acabaram de papar, não foi não? Quer dizer, vocês paparam meio-dia, né? Então vamos lá, vou tentar ser breve, não vou tentar ser chato, entendeu? O Júlio estava falando aqui, eu estava quase repousando aqui no Espírito Santo, mas eu também vi que vocês também estavam meio sonolentos. A gente veio falar sobre o sacramento da penitência. Alguém aqui já se confessou? Todo mundo aqui já se confessou? Quem não se confessou, levanta a mão. Vocês não se confessaram, né? Hoje vocês vão aprender a se confessar, gente. Isso é muito bom, hein? E quem já se confessa, entendeu? Vai relembrar alguns pontos principais de como deve se confessar bem, o porquê a igreja pede que confessemos, certo? Porque é muito fácil as pessoas falarem assim, ó, cara, você tem que se confessar, cara, a confissão é importante, a gente tem que se confessar uma vez no ano pela Páscoa, mas o que isso quer significar? O que isso diz para mim? O que isso muda na minha vida, certo? Então, eu vou trazer para vocês alguns pontos bíblicos, dizendo o porquê que a confissão é importante para a vida do cristão, certo? Porquê que eu devo me confessar para bem viver a minha vida como cristão, o que isso pode fazer na minha vida pessoal, que eu vou dar passos mais acertados, tanto no relacionamento com a minha mãe, com meu pai, no relacionamento com os meus irmãos, com meu namorado, com a minha namorada. O que a confissão ela vem trazer para a nossa vida do cotidiano? Certamente vocês ouviram um pouco sobre o sacramento, certo? Alguém saberia me dizer o que é um sacramento? Ué, gente, espera aí. Rafael, essa aqui é a turma que vai se crismar no dia 25? Caraca! Meu Deus! Eu vou perguntar então ao pessoal que eu gosto muito, os coroinhas. Quem já foi coroinha? Levanta a mão. Ué, ninguém foi coroinha agora? Ué, que é isso? Ó, mentir é feio, ainda mais dentro da igreja. Já vai sair daqui para confissão, o padre está ali, atendendo. Vamos lá. Cadê, Estelita? Que sou eu. O que é um sacramento? Não sabe? Ó, tá reprovado, hein? Vamos lá, vamos reprovar. O que é um sacramento? Você que tem cabelo muito estiloso, é contigo mesmo que eu estou falando. Sabe o que é um sacramento? Não sabe. Gente, não vou deixar vocês quietinhos, não vou perturbar vocês não, que vocês estão com sono. Mas, o que é um sacramento? Senhor Miguel, próximo slide. Isso, o sacramento. O que é um sacramento? Cada um dos ritos sagrados instituídos por quem? Cada um dos ritos sagrados instituídos por quem? Espera aí, gente. Qual o nome dele? Tem que falar alto. Vamos lá. Enquanto vocês não falarem ou não, eu vou continuar. Cada um dos ritos sagrados instituídos por? Muito bem. Para dar, confirmar e... Meu Deus, gente, peraí. Vocês não sabem o que é sacramento, vocês sabem ler. Vamos lá. Confirmar ou aumentar? Aumentar? Então, o que é um sacramento? Cada um dos ritos sagrados instituídos por quem? Para dar e confirmar e aumentar? Muito bem, esse agora sim vocês vão se crismar no dia 25, parabéns, todo mundo aprovado. Então, pessoal, sacramento é aquilo que Jesus Cristo instituiu para deixar aqui na terra os seus sinais, o seu toque, a sua misericórdia, a sua presença. Vocês saberiam me dizer aonde Jesus Cristo está na presença em corpo e sacramento? Aonde?
Alguém arrisca? Qual é o sacramento que é consagrado aqui em cima, onde Jesus Cristo está presente em corpo? Eucaristia, muito bem. Qual é o sacramento onde Jesus cura o corpo? Qual é o sacramento? Unção dos enfermos. Qual é o sacramento que faz eu e você nos ligarmos a Deus Pai? Lembra lá no Antigo Testamento, quando a gente perdeu a nossa amizade com Deus? Qual foi o sacramento que nos religa para sermos filhos de Deus? O batismo. Muito bem. Gente, vocês estão muito bons. Cara, vocês estão incríveis. Parabéns, Júlio. Ó, vocês são terríveis, gente. Vamos lá. Qual é o sacramento que me faz olhar para os meus pecados e faz ter repúdio dos meus pecados e pedir perdão para Deus? Penitência. Muito bem. Quem falou penitência, gente? Muito bem. Ó, Júlio, pode já distribuir já os bombons, tá? Mentira, tem bombom não. Vocês estão muito gordinhos. Mentira. Vamos lá. Então, gente, vocês estavam olhando ali? Não, né? Brincadeira. Então, vamos lá. Batismo, confirmação, Eucaristia, penitência, unção dos enfermos, ordem e matrimônio. Eu pergunto para vocês, o que hoje vocês vieram buscar aqui? Qual é o sacramento? Vocês estão sentados aí já, ó. Oi? Confirmação, muito bem. Vocês estão aqui atrás da confirmação, que é a descida do Espírito Santo sobre vocês. Mas aí, voltando, os sacramentos é aquilo que nos faz estar próximos de Jesus. São aqueles sinais, é aquele toque que Jesus deixou para nós, para sentirmos a sua presença. Temos a sua presença na Eucaristia, no seu corpo e no seu sangue, que é alimento para nós. Temos a presença de Jesus no perdão, na misericórdia, que é o sacramento da penitência, no qual nós estamos falando hoje. Temos a descida do Espírito Santo e a infusão dos 7 dons pela confirmação do óleo do crisma sobre a nossa testa, que o bispo coloca. Temos também na ordem e no matrimônio. O matrimônio, gente, ele é um sacramento natural, né? A questão de Adão e Eva já é um matrimônio, ok? E a ordem que está dita ali é a ordem dos presbíteros, dos bispos, dos diáconos, ok? Que também é um sacramento porque foi nosso Senhor Jesus Cristo que instituiu na sua última ceia, certo? Então, o padre, ele nasce na última ceia junto com a Eucaristia, por isso que a ordem também é um sacramento. A unção dos enfermos, a gente tem hoje, né, o óleo da unção dos enfermos, mas sabe como Jesus instituiu a unção dos enfermos? Quando ele pegava o barro, botava um pouco de saliva, passava no olho do cego e o cego voltava a enxergar. Quando ele mandava o coxo falar assim, levanta e anda, isso também já era a unção dos enfermos. Então, existem partes que foram se instituindo, partes da vida de Jesus que ele foi instituindo os sacramentos. E hoje nós temos também esse toque curador de Jesus pelo sacramento da unção dos enfermos. Temos o Cristo que fala, vá e não peques mais, para a mulher caída pelo sacramento da penitência. Então, gente, o que eu quero dizer com essa explicação toda? Que os sacramentos é a ação de Jesus Cristo hoje. Não é no passado, é hoje, se atualizou, é alguma coisa nova. Quando você sai da confissão, é o próprio Cristo que está ali, ó, te confessando, certo? É o Padre Filipe, mas o Padre Filipe na pessoa de Cristo. É o mesmo Cristo que falou para aquela mulher, vá e não peques mais, a tua fé te salvou. É o mesmo Cristo que te absorve, que ouve a sua confissão, certo? Então vamos dar prosseguimento à leitura? No catolicismo, quantos são os sacramentos? 7. Quantos são os sacramentos? Pessoal, por favor, fala comigo. Pessoal, vai ajudar vocês a não dormirem também. Quantos são os sacramentos? 7 sacramentos, pessoal. Quais são os sacramentos? Vamos ver juntos? Batismo,
Tá fraco. Não, 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 não. Gente, a máscara realmente impede, então bota pra fora. Vou pedir mais uma vez, vou ser chato mesmo, tá? São quantos sacramentos? Quais são? Batismo. Muito bem. Gente, não é por acaso que batismo vem primeiro. Todo mundo aqui foi batizado, certo? Então, o batismo é porta de entrada para todos os sacramentos. Todos. Você não vai poder se confessar se você não é batizado. Você não vai poder receber a confirmação se você não é batizado. E nem a Eucaristia, nem a penitência, nem a unção dos enfermos. Porque é o batismo que é a porta de entrada para os outros sacramentos. Gravem isso para a vida de vocês. Nada na igreja acontece, questão sacramental, sem a pessoa ser batizada. Por isso que é tão importante, desde pequenininho, a gente já ser trazido para a igreja e ser batizado, para que a gente tenha já uma vida sacramental ali, ó, desde os primeiros passos, entendeu? Então, assim que nascer, gente, ó, vão batizar, tá? Não é para quebrar, não é para, como é que eles falam? Que batismo tira quebrante, tira um monte de coisa. Não, gente, batismo salva. Batismo é salvação, os sacramentos é salvação. Jesus quer nos salvar pelos sacramentos. Eu estou dando essa aula de sacramento, gente, porque eu vi que vocês estão perdidíssimos em sacramento e vocês não sabiam. Agora vocês já têm uma base e eu posso entrar no sacramento propriamente dito, que é o da confirmação, certo? Vocês estão seguros? Alguma pergunta na questão de sacramento, pessoal? Não? Tá tranquilo? O bispo pode já vir hoje e acabar? Pode, né, Tiago? Tá sem vergonha, né, Tiago? Aqui, ó, o Tiago não tá querendo mais não. Vamos lá. Então, as confissões reformadas, por sua vez, aceitam somente o batismo e a Eucaristia. Ok. Miguel, próximo slide, por favor. E agora a gente vai entrar no sacramento da penitência propriamente dito, ok? A confissão, reconciliação, sacramento da penitência ou sacramento do perdão é um sacramento que envolve o perdão dos pecados perante um padre, presbítero ou bispo, que neste momento atua em nome de Cristo, e o reconhecimento do perdão divino das faltas confessadas e de uma penitência, reparação de danos causados pelo pecado. O sacerdote, quem se confessa os pecados, a quem se confessa os pecados é chamado de confessor, pois é instrumento da reconciliação da alma com Deus e testemunha da compaixão e da misericórdia divina. É praticado na Igreja Católica, na Igreja Ortodoxa e em algumas comunidades religiosas da Igreja Anglicana, que é aquela igreja lá da Inglaterra, ok? A Igreja Católica pune automaticamente com excomunhão. O que é excomunhão, gente? Vocês sabem? É quando a pessoa é desligada da igreja. A pessoa não pode atuar mais sacramentalmente na igreja. Sabe que você ser privado de comungar, de fazer tudo, até de participar da missa, não tem mais sentido. Você está excomungado, você meio que está expulso da igreja, né? Então é uma pena gravíssima. A Igreja Católica pune automaticamente com excomunhão qualquer sacerdote que revelar o que lhe foi dito em confissão e de quem ouviu, visto que é de foro íntimo e totalmente secreto. Gente, isso diz respeito ao cano do Código Canônico, no número 982, se eu não me engano, que diz, no primeiro parágrafo, que diz que o segredo de confissão é inviolável. O padre não pode dizer para a mãe, para o pai, para o teu namorado o que você contou para ele dentro da confissão. O que você tratou ali com o sacerdote não é dele, é teu e de Jesus. Ele não pode sair espalhando que você fez isso com fulaninho, que você cometeu tal pecado, porque se ele fizer isso, automaticamente ele está expulso da igreja. Ele perde até a autoridade de ser padre. Então, gente, confissão, segredos de confissão é algo seríssimo, tá? Então, vocês podem ir até o sacerdote tranquilamente, contar o pecado de vocês, compartilhar, porque de fato ele não pode contar aquilo que foi tratado ali, certo? Isso está claro, pessoal? Próximo, Miguel.
Fundamentação bíblica, pessoal, aí você deve ter já ouvido alguém falar, tipo assim, poxa, eu me confesso diretamente para Deus. Não preciso de ir lá um homem que também é pecador para me confessar. Só que aí que está. Aquele homem que as pessoas falam que é pecador e de fato é pecador, ele recebeu uma autoridade. Que autoridade é essa? A autoridade que Jesus deu para os apóstolos. Se vocês tiverem com a Bíblia de vocês aí, mas não precisa, né? Lá em Mateus 20, 19 a 23, Jesus vai dizer assim, ó. Foi Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes, a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Alegraram-se, pois, os discípulos ao ver o Senhor. Ele disse-lhes novamente, a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também os envio. Tendo dito essas palavras, soprou sobre eles o Espírito Santo e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Preste atenção, gente, olha o que Jesus falou para os apóstolos, depois de soprar sobre eles. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Palavra do Senhor. Pessoal, Jesus deu uma ordem aos apóstolos. Ele ligou na terra a questão dos apóstolos poderem confessar. Foi Jesus que falou. Não sou eu, não é fulaninho, não é fulaninha. É Jesus, que deu a homens a capacidade de perdoar. Então, os bispos são os sucessores dos apóstolos. Então, a mesma ordem que Jesus deu a estes apóstolos aqui, é a mesma ordem que vigora até hoje aos sucessores dos apóstolos, os bispos, certo? E os padres são cooperadores dos bispos na administração do reino de Deus, do pastoreio. Então, os bispos que são ordinariamente capacitados, que têm a faculdade de perdoar, cede ao padre a autoridade também de confessar. O padre Felipe tem essa autoridade. Essa autoridade ela não vem com um pacotinho no dia da ordenação. É uma autoridade dada pelo bispo. Existe lá no seminário uma prova, né? Quando o seminarista está perto de se ordenar, aí ele passa por um teste com o bispo, e aí esse bispo ele vai avaliar se o padre está apto a confessar ou não. Se esse padre não estiver apto para confessar, galera, não tem Deus no céu que faça ele confessar alguém, certo? Porque ele não tem a liberação, essa potestade sobre ele de confissão. Graças a Deus, a maioria dos padres hoje aqui na Arquidiocese do Rio de Janeiro confessam, certo? Um ou dois que não tem essa liberação, porque o padre ele pode recorrer, ele pode pedir uma prova de novo. Então, graças a Deus, o nosso pároco ele tem essa faculdade de poder confessar. Claro, vocês já se confessaram com o padre Filipe também, né? Obviamente. Então é isso, galera. Ó. Na Bíblia, Jesus deu aos 12 apóstolos o poder de perdoar os pecados. As igrejas cristãs que praticam a confissão ensinam que este poder foi transmitido ao clero. Os sucessores dos apóstolos, os bispos, que continuaram a transmiti-los. O poder de perdoar os pecados, porém, não deve ser conferido a qualquer um, ainda que o valor deste sacramento não dependa da santidade pessoal do sacerdote, pois o objetivo é evitar escândalos causados por pessoas despreparadas que não compreendem este sacramento em sua totalidade. Próximo slide, Miguel. Quem instituiu o sacramento da confissão da penitência? Galera, essa vocês sabem responder. Quem instituiu o sacramento da penitência? Oi? Quem instituiu, galera? Quem criou? Quem criou o sacramento? Quem se arrisca aí? Quem? Jesus? Tem certeza que foi Jesus? Tem certeza, foi Jesus sim, gente. Galera, vocês estão muito bons.
Vamos lá. Jesus instituiu o sacramento da penitência para que tivéssemos a confiança de serem perdoados os nossos pecados, pela absolvição do sacerdote, para que a nossa consciência ficasse mais tranquila, por causa da fé que justamente devemos ter na eficácia dos sacramentos. Galera, um ponto. Em que momento esse sacramento foi instituído? Qual o momento da história de Jesus lá que a gente passa que foi instituído? No momento da cruz, nesse momento aqui, quando Jesus, pendente na cruz, morria por mim e por você, ali nascia o sacramento da penitência, o sacramento da misericórdia. Por quê? Por quê? Por que Jesus morreu na cruz? Vocês saberiam me dizer? Do que ele nos salvou? Gente, imagina se alguém chegasse para vocês na rua e falasse assim, tá, aí você falasse assim, ah, Jesus me salvou. Aí a pessoa perguntou, salvou de quê? O que vocês vão responder? Salvou dos pecados? Mas quem peca é você. Oi? Não entendi, fala alto. Ele te perdoa, mas ele te salvou de te perdoar? Como assim? Não entendi. E aí, galera? Jesus salvou vocês de quê? E aí, bailarina? Pessoal, vou contar para vocês um segredinho. Sabe de que Jesus salvou vocês? Da frustração de nunca ver a face de Deus. É disso que quando a gente fala assim, Jesus me salvou, Ele é meu salvador. Ele salvou de quê? Da frustração de nunca vermos a face de Deus. Lembra quando Adão e Eva pecaram comendo fruto? O que aconteceu com eles? Eles foram postos para fora da onde? Do céu, certo? Jesus, quando morre e ressuscita, Ele abre de novo a porta do céu. Isso é salvação para nós. Termos a possibilidade de voltar à casa do Pai. Entendeu? Então, a confissão é essa oportunidade de eu e você entrar na casa do Pai. Porque nós não vamos entrar lá pecadores. Temos que passar por um sacramento da purificação, um sacramento da penitência. Pessoal, a palavra penitência, a confissão em si, não é um termo correto, o sacramento da penitência. O termo correto é sacramento da, vamos dizer assim, não é um sacramento da mortificação. Quando a gente fala penitência, não é no sentido de mortificar-se, de sofrer, mas é no sentido da palavra grega metanoia. O que é metanoia? Não é uma metafetamina que o cara ficou noiado, não é isso, é metanoia, ok? O que é a metanoia? É conversão. Você tem que sair da tua confissão mais convertido. Então, por isso que pessoas vão chegar para você, tipo assim, os estudiosos de catecismo vão tratar desse sacramento, vai chamar ele assim, sacramento da conversão. E aí você fala, sacramento da conversão, o que é isso? É a confissão. Quando vocês escutarem isso, automaticamente vocês precisam se ligar. Por quê? Gente, quando a gente se confessa, a gente precisa sair convertido. A gente tem que ter o desejo de ter uma vida nova. Porque senão, o sacramento não é válido. Não é válido, galera. Então a gente precisa fazer o nosso exame de consciência, levar ao sacerdote as nossas faltas e tudo aquilo que eu estou confessando, que de coração eu me arrependi, ele vai ser perdoado. Uma questão, quem foi batizado agora na Páscoa? Acho que ninguém, né? Quem foi batizado recentemente? Esse ano, não foi? Só foi você? Não entendi. Foi ano passado, né? Então, no dia do teu batismo, qual é o seu nome? Isabelle? Então, Isabelle, no dia do seu batismo, no momento que o padre jogou aquela aguinha ali, todos os pecados que você estava arrependida naquele momento foram perdoados. Todos. E principalmente, o pecado original foi apagado de você, que é aquele pecado que Adão e Eva cometeram. O batismo purifica, tira essa mancha. E aí, a partir dali, você foi considerada membro da Igreja Universal, não da Universal do Poder de Deus, tá, gente? A Igreja Universal falou de todo mundo, né? Da Igreja Católica, né? A Igreja do mundo todo,
e ser considerada filha de Deus, como eu e como qualquer outro batizado. E a partir daquele momento, sua vida começou a ser tentada. Você teve mais vontade de pecar. O seu pecado agora é para que você perca a sua alma. E aí Jesus, vendo que isso ia acontecer, que nós não íamos estar livres da concupiscência. O que é concupiscência, galera? É a consequência do pecado original. É a única coisa que, infelizmente, a água do batismo não limpa. Porque já está inerente na natureza humana. Então, quando eu saio purificado da água do batismo, amanhã ou depois eu vou pecar de novo. É mentira? Alguém aqui, depois do batismo, não pecou? Todo mundo pecou. Eu estou pecando até hoje, mas eu estou pedindo perdão a Deus. E como a gente pede perdão a Deus? No sacramento da penitência. Então, galera, o sacramento da penitência foi instituído por Jesus Cristo porque ele sabia que mesmo depois da gente ter limpado o pecado original, nós continuaríamos pecando. Entendeu? Então, a partir disso, Jesus Cristo instituiu o sacramento da penitência para que os batizados se purificassem, não ficassem no pecado, porque ele saberia que se eles não tivessem o perdão de Deus, a misericórdia, eles não entrariam no céu. Então, por isso que existe na igreja o sacramento da penitência, para que eu e você sejamos menos indignos de um dia estar no reino dos céus. Aquele céu que Jesus Cristo pela sua cruz abriu, aquele céu que Jesus Cristo me salvou de nunca poder ver. Imagina, gente, nunca poder ver a face de Deus, que tristeza seria. Então é disso, gente. Próximo, por favor, Miguel. A penitência é o sacramento próprio e verdadeiro, pois tira todos os pecados cometidos depois do batismo, certo? Isso tem que ficar frisado na nossa cabeça, galera. A penitência é o sacramento próprio e verdadeiro, pois tira todos os pecados cometidos depois do batismo, certo? Próximo, Miguel. Qual é a matéria e a forma desse sacramento? Vamos lá, gente. Na teologia, a gente entende que para um sacramento ele ser válido, ele precisa ter matéria e forma. Gente, isso foi difícil até para mim, imagina para vocês, tá? Então, olha só. A matéria do sacramento da confissão é os pecados cometidos pelo penitente depois do batismo, não antes do batismo. Por isso que você não precisa se confessar antes de ser batizado, porque só começa a valer o sacramento quando a gente é batizado, certo? Porque o batismo é porta de entrada para os outros sacramentos, certo? Então, a matéria do sacramento da penitência é os pecados cometidos pelo penitente depois do batismo. Então, os meus pecados é matéria de confissão, certo? Vocês ouviram esse termo, matéria de confissão? Então, vem disso, porque o sacramento tem matéria e forma, e o meu pecado é matéria do sacramento da confissão, certo? Constituída pelos próprios atos do penitente. Então, os meus atos, estou frisando bastante, gente, os meus atos é a matéria do sacramento da confissão, certo? Contrição, confissão, acusação e satisfação são as predisposições que o penitente tem que ter para se confessar bem e corretamente. Eu vou explicar o que é contrição, confissão, acusação e satisfação, tá, gente? Fica tranquilo. E a forma, qual é a forma do sacramento da penitência? O perdão, que é aquela palavra que o padre coloca a mão na cabeça da gente, aí fala assim, ó: eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Gente, vocês não foram, entendeu? Não tem nada aqui, não tem nada aqui. Então, ó, eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a forma do sacramento. Se o padre não disser aquela forma ali, gente, tá inválido. Por isso vocês têm que ter atenção, tá? Porque, tipo assim, teve uma condição uma vez comigo, que eu fui me confessar com um padre velhinho, só que ele já estava caducando, e ele não disse: eu te absolvo dos teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele falou, como é que foi? Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu não vou pedir bênção, eu vou pedir absolvição. Então,
a minha confissão naquele momento não foi válida. Por isso vocês têm que estar atentos àquilo que o padre fala também. Se ele não falar a forma, ele vai falar uma oração toda. Deus Pai de misericórdia, nananana, e no final ele vai dizer: eu te absolvo dos teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se não tiver esta forma, não está válido. Tá certo? Então qual é a matéria do sacramento da penitência? Os meus pecados. Pode falar, gente. Qual é a matéria do sacramento da penitência? Boa. Qual é a forma? Pode ler, tá, gente? Qual é a forma do sacramento da penitência? São as palavras: eu te absolvo dos teus pecados em nome do Pai. Essa é a forma, matéria e forma. Tá dado, matéria e forma, gente. Vocês já podem até ser professores. Vamos lá, de teologia, tá? Próximo, Miguel. Quem pode me conceder o sacramento da penitência? Quem pode, gente, distribuir, me perdoar? É o sacerdote, o ministro extraordinário. Se é extraordinário, ele não é ordinário, aquilo ali não é dele, alguma coisa foi concedida a ele, tá? Então, o sacerdote é o ministro extraordinário aprovado pelo bispo para ouvir confissões, pois para administrar validamente este sacramento, não basta o poder da ordem, não basta ele ser padre, mas também é necessário o poder de jurisdição, tá? Isto é, a faculdade de julgar, que deve ser dado pelo bispo, que é o ministro ordinário deste sacramento. Gente, o que está escrito ali? Aquilo que eu disse para vocês. Não basta o sujeito ser padre, tá? Ele precisa receber do bispo essa ordem. Você pode confessar, você pode perdoar os pecados. Se isso não for dado para o sujeito, ele não pode confessar, gente. Tá certo? Então, quem pode confessar? O diácono pode confessar, galera? Pode? Diácono não pode confessar, tá? Diácono pode fazer direção espiritual, que é uma coisa totalmente diferente. Mas confissão é padre e bispo, certo? Próximo, Miguel. Partes da penitência. A penitência impele o pecador a suportar toda de boa vontade em seu coração. Peraí, vamos lá. A penitência impele o pecador a suportar tudo de boa vontade. Em seu coração está o arrependimento, em sua boca a acusação, em suas obras plena humildade, proveitosa satisfação. São João Crisóstomo. Então, pessoal, como se confessar? Quais são as partes da confissão? Os coroinhas já tiveram missa parte por parte, não já tiveram? No curso de vocês, vocês lembram dessa matéria? Agora aqui, por ser também, tem a sua parte. Quais são as partes, quantas partes tem o sacramento da penitência, a confissão? 2 partes, ok? A missa, por ser também um sacramento, tem 4 partes, mas a penitência tem 2, ok? Quais são essas partes? A parte do pecador, de contrição, de confissão e satisfação, e a parte do sacerdote, que é a absolvição, que já entra ali com a forma. Então matéria e forma ali de novo, ó. Parte do pecador, que é a matéria, ele vai trazer a matéria da confissão, e o padre que vai dar a forma, que é a forma da absolvição, certo? Com razão de ser destas 3 partes da penitência, as 3 partes são aquelas ali, ó, contrição, confissão e satisfação, tá, gente, ó? Com razão de ser dessas 3 partes da penitência, podemos alegar que os pecados contra Deus são precisamente cometidos por pensamentos, palavras e obras. Havia, pois, justiça e conveniência que, para nos sujeitarmos às chaves da igreja, procurássemos aplacar a cólera de Deus e conseguir dele o perdão dos pecados, pelos mesmos meios que havíamos ultrajados a Santíssima Majestade de Deus. Pode passar, Miguel. Com razão de ser dessas 3 partes da penitência, podemos alegar que os pecados contra Deus... não, acho que já foi. Pode ir de novo, Miguel. Mais uma, pula mais uma aí.
Vamos lá, vamos entrar agora na palavra contrição, que são aquelas 3 palavras: contrição, confissão e absolvição. Muito bem, vocês estão ligados. Vamos lá. Contrição, o que é contrição? A palavra contrição significa fratura ou despedaçamento, como quando uma pedra é esmagada e reduzida a pó. Vou explicar para vocês o que é contrição. Vocês já ouviram falar, pessoal que já confessa, em ato de contrição? Já ouviram falar essa palavra? Ato de contrição? O que é a contrição? A palavra contrição, como a gente leu ali, ela quer significar uma tritura. Quando você pega alguma coisa e você vai triturando, para ficar pequenininho, para destruir alguma coisa, certo? E o que a igreja propõe quando a pessoa fala assim, quando a igreja propõe assim: antes de se confessar, faça seu ato de contrição. É para você pegar os seus pecados, aqueles pecados cometidos, você vai lá no Antigo Testamento, né, que é onde está as tábuas da lei. Então você vai ver quais são os 10 mandamentos. Vamos lá, gente, quais são os 10 mandamentos? Júlio, socorro. Quais são os 10 mandamentos? Alguém sabe? Pelo menos um. Amar a Deus sobre todas as coisas. O outro? O quê? Não, o quê? Da meio-dia? Oi? Fiquei. Eu não estou ouvindo, filho. Não matar. Você sabe me dizer na ordem? Gente, eu também vou dizer para vocês, eu não gravei todos não, mas é importante que vocês saibam, galera, vocês vão se crismar dia 25, isso tem que estar gravado no nosso coração. O hino do Flamengo está gravado no nosso coração, não tá? Não tá, botafoguense? Não tá, botafoguense? O hino do Flamengo não está gravado no coração? Claro que tá. E os 10 mandamentos também, galera, tá? Contrição é quando você olha para os 10 mandamentos e vê o que você cometeu dos 10 mandamentos, e aí você vai ver, cara, eu fiz isso ofendeu a Deus, Deus está triste comigo. O que eu vou fazer? Falar: Senhor, me perdoa, mas eu não quero mais pecar. Então você vai, dentro de você vai falar assim: poxa, eu ofendi a Deus, caramba, então eu quero ter horror a esse pecado, eu quero destruir esse pecado de alguma forma. E você fala assim: eu preciso buscar a confissão. E depois, eu estou arrependido de ter cometido esse pecado. Isso é contrição. Quando você toma consciência do teu pecado e fala assim: cara, eu quero destruir esse pecado, não quero mais voltar a cometer ele. Quando você fala isso, e quando você fala assim: cara, eu cometi o 6º mandamento, que é pecar contra a castidade. Desculpa falar aqui, gente. Quando você se masturba, e você fala assim: pô, cara, eu me masturbei. Caraca, eu ofendi a Deus. Onde está nos 10 mandamentos? Está no 6º. Ih, caraca, eu não quero mais ofender a Deus. O que eu faço? Confissão. Tá? Quantas vezes for necessário. Porque a confissão também é cura. Certo? Não estou julgando ninguém aqui, gente. Cada um sabe do seu pecado. Então, isso é contrição. Quando eu reconheço o meu pecado e tomo horror a ele. Não quero mais pecar. Certo? Vamos lá, trata-se de um desgosto da alma pela qual se detesta os pecados cometidos e se propõe não os tornar a cometer futuramente. Dá-se o nome de contrição à dor dos pecados para significar que o coração duro do pecador se despedaça pela dor de ter ofendido a Deus. Então, contrição é a dor que o pecador sente por ter ofendido a Deus com o seu pecado. Isso é contrição, tá, gente? Próximo slide, Miguel. Confissão. Então aqui a gente passou, é passo a passo. Primeiro você vai tomar consciência do seu pecado, vai tomar horror a ele, e depois o que você vai fazer? Levantar o bumbum, botar a roupa e vir para a igreja se confessar. E aí você vai sentar, esperar na fila, o padre te atender, para você dar a matéria da confissão e ele te dá a forma. Tu vai confessar e ele vai te absolver. Certo? Trata-se da acusação distinta dos nossos pecados ao confessor. Pessoal, é para dizer tudo.
que eu estou arrependido. Padre, eu fiz tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Padre, eu fiz isso. Não é para ficar com meias palavras, galera. E outra coisa, a gente tem um mal de justificar o nosso pecado. Eu tenho plena liberdade para pecar ou não, certo? Alguém pega a tua mão e fala assim, vai pecar. Não. Eu sou pecador, meia culpa, meia máxima culpa, é minha máxima culpa. Eu não tenho que ficar culpando fulano de tal pelo meu pecado, não. Quem cometeu o pecado não fui eu? Então, gente, confissão não é lugar de justificação, é lugar de se acusar. Eu pequei, fiz tal coisa. Pessoal, eu pequei e pronto. Padre, eu pequei e pronto. Né? Você não vai falar isso, né? Padre, eu pequei e fiz isso. Mas aí daqui a pouco a pessoa assim, mas eu fiz isso porque minha mãe me tratou assim, assado. Não, meu querido, o pecado é teu, não é da tua mãe. Tu não está se confessando pela tua mãe. Tu não está buscando o perdão para você? Então não tem por que tu ficar, eu fiz isso, eu fui trair meu namorado porque ele me traiu. Entendeu? Não, gente, isso não é justificativa. Certo? Se vocês traem também, misericórdia, hein? Mas aí, compadre, vocês resolvem lá. E com seu namorado também. Trai não, gente. Feião. Trata-se da acusação distinta dos nossos pecados ao confessor. O confessor é o padre, tá? Ou o bispo, tá, galera? Para dele recebermos a absolvição e a penitência. Chama-se também de acusação porque não deve ser apenas uma narração indiferente, mas uma verdadeira e dolorosa manifestação dos nossos pecados. Pessoal, quem tem vergonha de contar os pecados aqui? Levanta a mão. Eu tenho vergonha, gente. Mas, cara, tu tem que ter vergonha mesmo. Tem que ser uma coisa sofrida, doída. Falar, padre, eu fiz isso, padre. Aí o padre botou a cara. Tu fez. Não, ele não vai fazer isso não. Se eu for padre, eu vou fazer isso com você. Tu fez. Meus amigos, então, caraca, eu fico zoando eles. Mentira, não vou fazer não. Mas, gente, então, gente, não seja meu amigo. Eu falo pra ele, meus amigos assim, gente, se um dia eu for padre, vocês não vão se confessar comigo, porque eu vou ficar zoando você, falando, tu fez isso? Mentira, fala assim não. Eles falaram que não vão se confessar comigo, mas ok. Então, galera, tem que ser doído, tem que sentir vergonha mesmo, faz parte, porque tem que ser doloroso. O nosso pecado não é vergonha pra gente dizer pro padre? Então, é meio que uma ajuda também pra gente não ter que falar aquilo de, imagina, uma semana tu falou assim, padre, eu fiz isso. Aí 2 dias depois, padre, eu fiz isso. Aí você fala assim, poxa, eu vou confessar aquele pecado de novo pro padre, ele deve estar cansado de ouvir. Pessoal, Jesus não cansa de perdoar. Se você cometeu o mesmo pecado 30 vezes, se confessa as 30. Obviamente que você vai lutar para você não ter que ficar vindo se confessar o mesmo pecado. Pelo amor de Deus, tu tem uma vergonha na cara. Tu tem que crescer na graça. E a confissão, gente, dá a graça, dá força pra gente lutar. Certo? Então, pessoal, às vezes as pessoas falam assim, se confessar o mesmo pecado, banaliza o sacramento da confissão. Gente, não banaliza. A gente é ser humano. A gente é pobre pecador, eu e você. Talvez nós vamos cair no erro várias e várias vezes até a gente aprender. Então não canse de pedir perdão a Deus, porque Ele não cansa de te perdoar. Certo? Não cansa, gente. E eu vou te afirmar uma coisa, cada vez que você colocar na confissão o teu pecado, Deus vai te dar uma graça própria para você ter forças, para você vencer aquele mal. Então, meu irmão, minha irmã, não canso de pedir perdão, tá? Foi para um lado mais pregação agora, mas é necessário a gente ter esse papo reto aqui, gente. Não canse de pedir perdão, por favor, tá? Essa história de banalizar a confissão, ela existe, mas é para alguns casos. Às vezes nós temos fraquezas que precisamos levar para a confissão, e só na confissão que vamos encontrar a cura, certo? Então, a narração não pode ser indiferente, mas uma verdadeira e dolorosa manifestação dos próprios pecados, certo, gente? Isso tem que ser a nossa confissão. Quando formos dizer o nosso
pecado pro padre na próxima vez, se você sentir vergonha, é normal, tá? Mas não se justifica, porque foi você que cometeu aquele pecado. Não bota a culpa em ninguém, tá, gente? É isso que eu quero dizer para vocês. A culpa é sua. Não é do demônio, não é de ninguém. A igreja deixa isso bem claro, que quando o pecador ele peca pelas suas próprias forças. Eu tenho a autoridade de dizer, por hoje eu não vou pecar. E eu não vou pecar. Na questão de um pecado específico, tá? Não é dizer, eu não vou mais pecar. Aí tu mesmo está se contradizendo, porque tu está dizendo uma coisa impossível, porque, tipo assim, ficar sem pecar é muito difícil, mas dizer, tipo assim, é muita soberba você falar assim, eu não tenho pecado nenhum e tudo mais, eu não vou mais pecar, porque você acaba pensando por pensamentos. Quando você olha para alguém com malícia, você pensa assim, poxa, aquela pessoa bonita, né, usa aquelas palavras, né, quando você, sei lá, quando você xinga alguém no pensamento, quando você dá um dedo do meio, entendeu? Então, cara, às vezes o pecado ele está tão dentro da sociedade que a gente às vezes acha que até é uma coisa normal, né, fazer algumas ações. Mas eu digo para vocês, se o cara não sabe que aquilo é pecado, o cara não está pecando, porque ele não tomou consciência que aquilo é pecado. O pecado só passa a ser pecado depois que eu tomo consciência que ele é pecado, né? É muito lógico isso, certo? Então, se, por exemplo, um exemplo muito bobo, se eu sei que comer bala não é pecado, tá, gente? Se eu sei que comer bala é pecado e eu como sem saber, é um exemplo, tá, gente? Eu comer aquela bala sem saber que ela é pecado, tranquilo, Deus não vai te julgar. Mas se eu sei que comer bala é pecado e eu fico, não, só umazinha, não vai fazer mal. Não, comi e sabe que aquilo é errado, eu tive plena consciência que aquilo era errado, fui lá com a minha vontade e comi. Agora, você aplica isso na tua vida. A nossa bala, a bala que eu dei exemplo assim, é muitas das vezes o nosso pecado de estimação. Que eu sei que é errado, mas por ser gostoso, eu vou lá e faço, mesmo sendo errado. Certo? Então é mais ou menos isso. Então, isso é pecado, certo? Então eu vou confessar os meus pecados com dor e de forma verdadeira. Próximo slide, Miguel. A gente já está acabando, tá? Então, vou ser mais rápido aqui, ó. Satisfação, galera. Trata-se da oração ou outra boa obra que o confessor impõe ao pecador em expiação dos seus pecados. Vocês já se confessaram com algum padre que falou assim, reza 3 Ave Marias, reza um terço, já tiveram essa experiência? Então, isso é a satisfação, né? Eu, particularmente, quando eu me confessei, e o padre pediu para eu praticar uma obra de misericórdia, que eu tinha que dar comida a gente de rua, eu tinha que ajudar pessoas com deficiência, tudo mais. Então, cara, isso me ajudou bastante, entendeu? Porque eu vi a misericórdia de Deus na confissão, mas depois o padre falou assim, poxa, eu quero que você, como reparação dos seus pecados, você faça obras de misericórdia. E aí eu fui fazer aquilo com maior alegria, porque eu tinha confessado um pecado, e aí eu ganhei uma missão, tipo, muito maneira, que era ajudar as pessoas, né? Claro, que é válido também você rezar 3 Ave Marias, vai no Santíssimo, reza um Salve Maria, isso também é válido, mas foi uma coisa, tipo, muito diferente. Tipo assim, eu tô acostumado igual vocês, poxa, reza tantas Ave Marias, reza um Pai Nosso, reza o ato de contrição, não, mas não, ele falou assim, não, vai fazer uma obra de misericórdia, esse vai ser a sua penitência. Cara, aqui eu saí dali, tipo, caraca, mano, que maneiro, isso, eu nem sabia que era possível, e é possível, entendeu? Porque tá dizendo, ó, trata-se de oração ou outra boa obra, certo? A gente pode pedir pro padre, eu quero fazer tal coisa, aí o senhor me dá isso? Não, é ele que vai propor. Tu não vai chegar ao padre assim, padre, eu quero fazer isso como reparação dos meus pecados. Não é você que dá a sentença, é o padre. Certo, galera? Mas por que essa sentença existe?
para o pecador ele expiar os seus pecados, ele expirar, ele destruir de vez os seus pecados, certo? Isso ajuda. Próximo slide, Miguel. Júlio, a gente tem quantos minutos ainda? 10 minutos? Tá. Absolvição. Trata-se da sentença que o sacerdote pronuncia em nome de Jesus Cristo para perdoar os pecados dos pecadores. A absolvição, gente, é aquela forma. Deixa eu ver se eu lembro. Deus, Pai de misericórdia, pela sua morte e ressurreição na cruz, enviaste o seu Filho Jesus. Eu não lembro qual é a oração toda, galera. Mas aí tá, o padre fala aquela oração toda. Eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é absolvição. Se não houver absolvição, não é válido, tá, galera? Que é aquele, eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é a forma da confissão. Das partes da penitência, a mais necessária é a contrição, porque sem ela nunca se pode obter o perdão dos pecados, e com ela somente quando perfeita pode-se obter o perdão, contanto que esteja unido ao desejo e ao mesmo implícito de confessar-se. Então, gente, das partes da penitência, a mais necessária é a contrição. Contrição é aquilo que a gente tratou. Você olhar dentro dos 10 mandamentos e ver o que você cometeu ali e tomar ódio do pecado que você cometeu e prometer que não vai mais pecar porque você ofendeu a Deus. Certo? Então, absolvição é isso aí. Pode passar, Miguel. Arrependimento. Segundo o compêndio do Catecismo da Igreja Católica, além do perdão dos pecados conferido pelo batismo, é necessário o sacramento da penitência, porque a nova vida da graça recebida no batismo não suprimiu a fragilidade da natureza humana, nem a inclinação para o pecado, isto é, a concupiscência. Lembra que a gente falou da concupiscência no início? Que já estava inerente na natureza humana? A concupiscência, ela não é apagada pela água do batismo, infelizmente. Então, o cara, por ser humano, ele vai pecar depois que ele passou pelas águas do batismo. Eu falei para a Isabelle que depois que ela passou pelas águas do batismo, todos os pecados que ela tinha se arrependido naquele momento que a água desceu, assim, o Espírito Santo desceu, foram perdoados. Mas a Isabelle, por ser humana, fraca e pecadora, seguiu a vida dela. Aí ela foi lá, xingou a irmã, brincadeira, xingou o fulano de tal, aí falou assim, vai pro quinto, entendeu? Ela já saiu da graça, entendeu? Então, ela não deixou de ser filha de Deus, ela continua batizada, só está em estado de pecado. O que ela tem que fazer? Se confessar, entendeu? Porque está intrínseco da nossa natureza humana a fragilidade da inclinação para o pecado. Entendeu, galera? Vocês estão compreendendo, gente? Tá claro? Pessoal, tá claro? Cristo instituiu este sacramento para a conversão dos batizados, que pelo pecado dele se afastaram. Os atos do penitente são um diligente exame de consciência, a contrição ou arrependimento, que é perfeita, quando é motivada pelo amor a Deus, e imperfeita se sobre outros motivos e que inclui o propósito de não mais pecar. A confissão, que consiste na acusação dos pecados feita diante do sacerdote, a satisfação, ou seja, o cumprimento de certos atos de penitência que o confessor impõe ao penitente para reparar o dano causado pelo pecado. Pode passar, Miguel. Deve-se confessar todos os pecados graves ainda não confessados, dos quais recordamos depois de um diligente exame de consciência. A confissão dos pecados graves é o único modo ordinário de obter o perdão. Galera, isso é muito sério. Se a gente não vier se confessar, não vai rolar perdão. Claro, Deus é misericordioso, isso está explícito. Mas se Deus colocou pra gente que tem que se confessar, se Jesus falou assim, poxa, eu instituí o sacramento, quem tu está esperando para se confessar? Não vai rolar perdão. Então você precisa vir à igreja, ir até o padre, se acusar na frente dele, e aí ele vai te absolver, e aí você vai estar perdoado. Porque o perdão, ele vem a partir da contrição do coração. Eu estou arrependido, padre, de ter cometido esse pecado.
Mas se você falar o teu pecado e você não estiver arrependido, galera, não vai rolar não. Não tem perdão certo não, tá? É por isso que é importante a gente fazer contrição. Alguns minutinhos antes de entrar na confissão, separar, pegar lá os 10 mandamentos e falar assim: Senhor, eu pequei isso. E ver, estou arrependido, não quero mais cometer. É muito difícil se confessar, galera, não é fácil não. Não é só sair falando palavra, não. É ter arrependimento, porque senão o sacramento, a graça do sacramento cai no vazio. Porque tu não está arrependido. Está entendendo? Então é muito difícil se confessar, certo? Resumidamente, o penitente desempenha a função de perdoar os pecados do indivíduo e assim alcançando a absolvição ou o perdão de Deus. Pode passar, Miguel. Efeitos da penitência. Confere a graça santificante. Galera, graça santificante é uma graça especial nos dada na hora que o padre coloca a mãozinha sobre a gente e nos absolve. Quando você sai dali com todos os seus pecados confessados e arrependido do que você fez, te é concedida uma graça especial, que a gente chama de graça santificante, com a qual são perdoados os pecados mortais e também os veniais, que se confere e de que haja arrependimento. Comuta a pena eterna em temporal, da qual também é perdoado uma parte maior ou menor, conforme as disposições do penitente. O sacramento da penitência é necessário para se salvarem a todos aqueles que depois do batismo cometeram algum pecado mortal. Este sacramento tem virtude de perdoar todos os pecados, por muitos e grandes que sejam, contanto que se receba com as devidas disposições. Pode passar, Miguel. Pode passar também. Exame de consciência, galera. Chegamos numa parte aqui importante. Trata-se de uma diligente investigação dos pecados que se cometeram. É aquilo que eu falei, né? De vocês pegarem os 10 mandamentos e verem que dentro dos 10 mandamentos vocês fizeram, certo? Desde a última confissão bem feita, é feito trazendo à memória, na presença de Deus, todos os pecados ainda não confessados, cometidos por pensamentos, palavras, obras e omissões. Gente, vocês confessam aquilo que vocês pensam também? Porque às vezes a gente só confessa aquilo que a gente faz em ato. Porque a gente peca em ato, pensamentos e palavras. Então, confesse os seus atos, os seus pensamentos e as suas palavras, galera. Cuidado, tá certo? A gente só confessar os atos. Ok. Omissões contra o mandamento de Deus e da Igreja e contra as obrigações do próprio Estado. Devemos examinar-nos também sobre os maus hábitos e sobre as ocasiões de pecado e sobre o número de pecados mortais. Galera, existe uma parte na missa que se chama ato penitencial, vocês sabem, né? Aquela parte da missa não é confissão. Aquela parte da missa, ela só perdoa pecados veniais, que são, vamos botar num grau para a gente entender, são os pecadinhos que falam, os pecadinhos, certo? Não é certo usar essa palavra, o certo é usar pecado venial, que são os pecados que não são tão graves, mas são graves, são pecados, certo? Então, na missa, no ato penitencial, se apaga os pecados veniais. Pecado mortal se apaga na confissão, tá? Na confissão, somente, certo? Para que um pecado seja mortal, são necessárias 3 coisas. Matéria grave, quando se trata de uma coisa notavelmente contrária à lei de Deus e da Igreja, certo? Matéria grave, galera. O que seria uma matéria grave? Você saber que, sei lá, um exemplo, você saber que é pecado matar, você vai lá e mata. Isso é contra a lei de Deus, tá? Então é matéria grave. Plena advertência, quando se conhece perfeitamente que se fez o mal grave, quando você tem consciência de que você fez, que você tem, caraca, eu pequei, cara, mas mesmo assim eu matei. Porque se o cara mata, ele não sabe que é pecado, não é pecado.
ele está pecando porque ninguém nunca chegou para ele e falou assim, cara, isso está errado. Claro, é um exemplo, tá, galera? Mas vocês estão conseguindo me entender? Tipo assim, uma pessoa que é doente, agora é um exemplo verídico, uma pessoa que é doente, que não tem plena consciência do que ele está fazendo, ele vai lá e mata alguém, mas ele não tem consciência de que ele está matando, que aquilo é errado, que a pessoa está... Ele pecou? Ele pecou, galera? O que vocês acham? Mesmo ele sendo doente, não tendo plena consciência do que ele está fazendo, um doente mental, mas ele matou a pessoa. Ele pode ser condenado pelo que ele fez? Não, porque ele não tem plena advertência, ele não tem as faculdades, né? Mas se você tem plena consciência que aquilo é errado, moralmente também, matar é um erro moral, tá? Da sociedade, não precisa ser da igreja para saber que é errado matar, tirar a vida de alguém, tá certo? E o consentimento perfeito da vontade, é aquilo que eu dei o exemplo da bala. Eu sei que é errado, mas eu vou comer. Mas eu vou comer é o consentimento da minha vontade. Eu estou com vontade de comer a bala, entendeu? A bala ali muito gostosa, entendeu? E ali eu fui lá e comi a bala, entendeu? Comi a bala, gente, pelo amor de Deus. Aí, consentimento perfeito da vontade. Eu tive vontade, mesmo sabendo que era errado, e fui lá e comi a bala, certo? Quando se quer fazer deliberadamente uma coisa, embora se reconheça que é culpável, certo? Próximo slide, Miguel. Próximo. Ok, chegou onde eu queria. Vocês me responderam esses 3, né? Qual é o primeiro mandamento? Obrigado. Qual é o primeiro mandamento, galera? Só o pessoal que vai se crismar, tá, galera? Pode responder. O pessoal que não vai se crismar, precisa não. Valeu? Vamos lá. Qual é o primeiro mandamento? E o segundo? Guardar domingo de festa de guarda é o terceiro mandamento. Muito bem. Vocês vieram à missa hoje? Mentira. Vocês não vieram à missa hoje. Vocês vão na missa ainda, né, gente? Isso, muito bem. Porque, olha aí, ó. Faltar a missa tá aí, ó. É pecado. Sabia não? Tá aí. Mentira. Vamos lá. Então, gente, amar a Deus sobre todas as coisas. Eu não vou entrar em cada um, né? Mas amar a Deus sobre todas as coisas é quando a gente prefere o nosso pecado a Deus. Porque se a gente amasse a Deus sobre todas as coisas, galera, se a gente fizesse o primeiro mandamento, o resto dos mandamentos seria muito mais fácil. Por que eu estou frisando no primeiro mandamento? Lembra quando eu falei assim que contrição é quando a gente reconhece que a gente ofendeu a Deus? Lembra disso? Se eu ofendi a Deus e eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu vou querer ofender a Deus? Me diz uma coisa, um exemplo aqui. Você ama, tipo assim, quem tem mãe tem pai aqui, né? Ou a pessoa que cuidam de vocês, que você ama muito. Melhor, bota na cabeça de você assim, uma pessoa que você ama muito, 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 muito. Lembra dessa pessoa? Só lembra dela, não precisa falar não. Você vai querer chegar em casa agora e ofender ela com as palavras mais pesadas? Claro que não. Por quê? Porque você ama essa pessoa, certo? Se a gente tivesse amor a Deus sobre todas as coisas, você ofenderia a Deus? Não, certo? A gente ama a Deus, mas não é de uma forma perfeita, porque se a gente chamasse a Deus de uma forma perfeita sobre todas as coisas, a gente teria horror ao pecado e nunca mais gostaria de voltar a pecar. Mas, gente, é possível amar a Deus sobre todas as coisas? É possível. É difícil? Também. Mas não é impossível. Então, possamos amar a Deus sobre todas as coisas, que os 9 mandamentos vão ficar mais fáceis, certo? Então, não falar seu santo nome em vão, guardar domingos de festas de guarda. Gravaram, gente? Primeiro, segundo e terceiro. Pode passar, Miguel. Qual é o terceiro voltou ali. Qual é o quarto, galera? Quinto, nem acusar o outro de dano, nem corpo, nem alma, a si mesmo e ao próximo. Como assim? Pessoal, o não matar não é somente eu pegar uma faca, enfiar no outro e o cara cair estribuchado no chão. Não é isso somente. É você ofender o irmão,
fala assim, você é um lixo, você é isso, aquilo, outro, a gente também está matando o outro, ofendendo ele. Então, o quinto mandamento quer dizer sobre as ofensas que a gente faz com as outras pessoas, os bullying, né, as maldades, né, fulano tem um jeitinho assim, vai lá o viadinho, fulana fica com tanto, gente, pelo amor de Deus, isso mata o irmão, isso destrói a essência da pessoa, a pessoa fica triste, entendeu? Então isso também é matar, tá? Acusar o outro de dano, lá, vai o ladrão, vai lá, ó, a safada, gente, pelo amor de Deus, isso mata as pessoas também, tá? Então a gente não mata só nas punhaladas, no tiro, a gente mata por palavras também. Então comecemos a nos policiar no que falamos dos outros, no que pensamos das outras pessoas, certo? Porque isso também mata, tá? Moralmente ou imoralmente. Sexto mandamento. Qual é o sexto mandamento, galera? Guardar castidade nas palavras e nas obras. Que difícil, né, gente? Ainda mais nesse tempo onde o funk está aí, né? Da forma mais depravada, certo? Então, não estou dizendo que vocês não ouçam funk, mas cuidado, galera, que pode estar levando vocês para o inferno e vocês não estão nem se tocando, tá? Cuidado mesmo. Então, guardar a castidade nas palavras e nas obras. E vocês já sabem muitas outras coisas que também vão contra a castidade, certo? Próximo slide, Miguel. Qual é o sétimo mandamento? Nem injustamente reter ou danificar os bens do próximo. Oitavo mandamento. Nono. Décimo mandamento. Gente, tem um erro ali. Rafa, meu celular tá aí? Não tem um erro não. Mas ok, vamos seguir. Próximo slide, Miguel. Que faltou um negócio ali. Todo arrependimento. Então, gente, a gente passou ali pelos 10 mandamentos, certo? Então, quando você for se confessar, você avalia a forma que você está se confessando dentro dos 10 mandamentos, ver se você cometeu algum daqueles pecados e tudo mais. Dor ou arrependimento. Trata-se de um desgosto e uma detestação sincera da ofensa feita a Deus. Pode ser de duas espécies, perfeita ou de contrição, imperfeita ou de atrição. É a dor do arrependimento, aquilo que já está ali intrínseco com a contrição. Entendeu? Pode passar, Miguel. Contrição, a gente já falou sobre contrição, pode passar, que o nosso tempo está curto. A atrição é o desejo, é o desgosto de ter ofendido a Deus com o nosso Supremo, Deus como nosso Supremo Juiz, isto é, por temor dos castigos que merecemos e nos esperam nesta ou na outra vida, ou pela própria fealdade do pecado. Ok, galera? Isso é atrição, é o desgosto de ter ofendido a Deus. Pode passar, Miguel? E aqui um guia para quem não se confessou ainda, entendeu? Algo bem ilustrado, certo? Nosso tempo está acabando, mas eu queria passar isso com vocês. Olha lá, guia para a confissão. Vamos lá. Depois dos cumprimentos habituais, fazem o sinal da cruz, enquanto dizem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Isso é tu. O sacerdote vai dizer, o Senhor esteja em teu coração, para que confesse os teus pecados e do espírito arrependido. Aí você vai ouvir isso e você vai começar a se acusar, certo? Ó, já se passaram tantos dias da minha última confissão, semanas, anos, depois da minha última confissão, certo? Aí, ó, se não te lembras quando você se confessou pela última vez, diz aproximadamente. Se você não lembra a última vez da sua confissão, você fala assim, padre, eu não me confesso há muito tempo. Ponto, já basta. Os meus pecados são, você vai se acusar. Então, feito essa acusação, né, então confessar os teus pecados, começando pelos mais graves. Gente, começa pelos mais graves, tá? Acho que estou muito perto da câmera, desculpa aí, gente. Então confessa os teus pecados mais graves
e depois você vai diminuindo o grau ali, tá? Pode passar, Miguel. Não, volta. Isso aí. O sacerdote vai te dando alguns conselhos, tá? Ele vai falar, tipo assim, meu filho, você fez isso. Tipo assim, você pode perguntar alguma coisa nesse sentido. Você fez isso por quê? É normal, tá? Quem nunca se confessou. Ele vai te dar algum conselho, faz tal coisa, vai fazer um exercício físico, para você não ficar pensando no pecado e tudo mais. Ele vai te dar vários conselhos. E aí depois ele vai pedir para que você cumpra alguma penitência. Fala assim, como foi no meu caso, você vai fazer alguma obra de misericórdia, você vai dar comida para as pessoas de rua, você vai separar, sei lá, você vai rezar 10 Ave Marias, vai rezar um rosário, né? E aí, expressamente, o arrependido, o penitente, vai dizer o ato de contrição. Meu Deus, porque sois tão bom, tenho muita pena de vos ter ofendido. Ajudai-me a não voltar a pecar. Certo? Existe também o ato de contrição mais simples. Meu Deus, como é que é? Jesus, meu bom Jesus, que por mim morreu na cruz, perdoe os meus pecados, já não quero mais pecar. Alguém já fez esse? Já fez, né? Então, isso também é que você diz depois que o padre dá o conselho e dá ali uma pena, entendeu? Reza 10 Ave Marias, e você vai falar. Ele vai falar, reza o ato de contrição. Aí você vai, ou você faz essa oraçãozinha, ou faz esse Jesus, meu bom Jesus, certo? Ou pode dizer um ato de contrição que conheças. Eu digo isso que eu conheço, tá, gente? Com a fórmula de absolvição, é o próprio Jesus que te perdoa. É o próprio Jesus que nos perdoa, gente. Coisa bonita, né? Pode passar, Miguel. Olha o que ele vai dizer. Eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gente, isso ali é o quê? Aquele pedacinho ali. Qual é o nome que a gente dá? Forma, exatamente. Sem aquilo ali, tá válida a confissão? Se o padre falar, tchau, vai com Deus, e não falar aquilo ali, tá válido? Não é para você não, Bia. Tchau, vai com Deus, Bia. Bia, tchau, vai com Deus. Eu te absolvo dos teus pecados. Então, gente, atenção, se o padre não disser eu te absolvo, não tá válido, tá? E no final, convida a ires em paz. Certo, galera? Essa foi a nossa formação sobre confissão, tá? Vocês agora sabem o que é se confessar, já sabem o que é um sacramento, sabem que é o toque misericordioso de Jesus, certo? Ficou claro? Ficou, gente? Tem alguma dúvida? Pode levantar. Olha aí, iluminação, coisa bonita. Alguma dúvida, galera? Sobre confissão? Não, vocês querem ir embora, né? Eu também tô com fome. Mas é isso, galera. Vamos lá, o que eu ia falar pra vocês? Pessoal, não tenham vergonha de se confessar não, tá? Salva vidas, entendeu? A confissão, você vai sair mais leve. Existe um estudo que fala que os católicos que se confessam, eles têm um alívio mental, né? Nas sinapses, eu não lembro como é que é o exemplo que o padre Léo deu, que ele diz que a pessoa ela sai com a cabeça mais leve. Isso foi comprovado, entendeu? Então, pessoal, se comprovem, se confessem, busquem a confissão, a misericórdia de Deus, porque é necessário para a nossa salvação, certo? Somos pobres, somos pecadores, então necessitamos da misericórdia de Deus. E Deus quer liberar a sua misericórdia pela confissão. Tá certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado por vocês não terem dormido, entendeu? Mesmo que o sono balanceou vocês aí, tá? Tava com saudade de vocês, tava com saudade do Júlio, da Rafinha, entendeu? Eu vou prometer vocês que eu vou estar no dia do crisma de vocês, não. Que eu não sei se eu vou estar aqui. Tá? Mas se a gente não se encontrar até lá, parabéns para vocês. Parabéns para vocês que resistiram a essa pandemia, entendeu? Que estavam lá todos os domingos, lá ligadinho lá na live, entendeu? Muito obrigado, gente, pela atenção de vocês nesse aspecto. A igreja se alegra muito por essa atitude de vocês, tá? E eu que agradeço a vocês
por nos permitir entrar na casa de vocês nesse sentido, né, das aulas remotas. E estou feliz por ver que vocês não desistiram, estão aqui sentados com toda essa dificuldade que está tendo, com o risco da igreja fechar a qualquer momento, mas vocês estão aqui, tá? Vocês são mais que vencedores, gente. Recebam o crisma de vocês no dia 25 com muita alegria, tá? Não desistam. Não virem as costas para a igreja, galera. Continue estudando, tá? Porque isso aqui é muito pouco, porque de fato é o sacramento. Isso aqui é muito pouco com qualquer outro conteúdo que vocês tiveram nesse tempo, tá? Então continuem, né, na caminhada e não desistam, tá? Amo vocês, tenho um carinho muito grande, tá? Pelo Júlio não, porque o Júlio é feio, entendeu? Mas por vocês, tá? E é isso, muito obrigado, galera. Desligou o microfone, né, prego? Mais uma vez a gente agradece a presença do Rafael. Eu acho que essa palestra hoje é muito importante, já que no começo das próximas semanas o padre vai estar atendendo. Então eu acho que essa palestra foi muito boa. A gente deixou esse sacramento por último, mas como uma orientação para vocês que vão se confessar. Todos devem se confessar, tá ok? Para vocês receberem o momento do sacramento da confirmação de vocês, um momento de uma graça muito forte, tá? E é importante que vocês continuem aprendendo sobre os sacramentos, porque assim como a gente está na coordenação, futuramente podem ser vocês. E aí vocês também vão ser chamados a ser essa luz do mundo para todos os jovens que estão lá fora. Todos os jovens que estão sedentos por ter conhecimento que vocês tiveram durante todos esses 2 anos, né? Podemos falar que deveria ser 1 ano só, mas está sendo em 2 anos. Então, a gente pede sempre a compreensão de vocês, porque vocês estão lidando com uma tradição da igreja, uma coisa que é riquíssima, riquíssima. O sacramento que vocês vão receber aqui é uma coisa muito rica para vocês, tá? E para toda a igreja. Vocês vão se formar aqui como confirmados no batismo que vocês receberam. Então, assim, isso é uma coisa muito boa para a nossa comunidade, para a nossa fé e, claro, para a presença de Cristo no mundo. Só para finalizar o nosso encontro, eu vou pedir para o Rafael para fazer a oração final, se possível, mas só deixando alguns avisos. Gente, fiquem atentos aos dias das confissões de vocês. Como a gente vai fazer? Todo mundo já colocou os nomes nos dias. A gente vai ter encontro, não no dia 9, no dia 9 vai ter, a partir das 5 da tarde aqui, a presença do padre, para poder estar atendendo todo mundo de 5 às 7, tá ok? A igreja provavelmente deve abrir por volta de 3, 4 da tarde, e a partir mais ou menos dessa hora a gente vai estar recebendo todo mundo por ordem de chegada, entendeu? A gente vai estar chegando aqui um pouquinho mais cedo, vai estar colocando na ordem as pessoas que chegarem, tanto nos dias de domingo quanto nos dias de terça-feira, tá ok? Então, quando vocês chegarem, vocês vão estar colocando o nome de vocês na ordem. O padre só atenderá crismandos nos dias, tá ok? Ele não vai atender ninguém diferente. Então, já que vocês... Eu vou pedir o slide para o Rafael depois, para poder mandar para vocês, naquela orientação que ele passou ali, eu acho muito bom. Vocês se orientarem, né? Tá? Depois tu me dá isso. Então, depois eu passo aquela imagem que ele passou para vocês. Como eu já tinha falado que eu sempre me confesso em cima dos 10 mandamentos, né? Ele colocou uma coisa parecida, ele colocou algumas outras informações aqui que a igreja tem, e é isso que eu peço a vocês também, objetividade, porque tem muitos amigos daqui para se confessar também, e lembrando que confissão não é hora de ficar conversando, é hora da gente expor
todas as nossas fragilidades, todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades, tá ok? Eu entendo que é muito bom, é legal ficar conversando, mas no momento que a gente for se confessar, por favor, sejam bem claros e objetivos, tá ok? A gente está lá atrás ainda anotando o nome de quem não colocou o nome para a confissão, tá ok? E por enquanto é isso. Semana que vem a gente ainda se encontra aqui, 4 da tarde, tá bom? Queria que todo mundo... Alguém tem alguma pergunta sobre alguma coisa? Se puder levantar a mão. Não? Tá bom então. Então, boa noite. Gostaria muito de que semana que vem vocês viessem no mesmo horário. E por enquanto é isso. Vamos ficar de pé para a gente fazer a nossa oração final, por favor? Então, pessoal, vamos fechar nossos olhos, pedir ao Divino Espírito Santo de Deus para que Ele possa infundir em nós a vontade do arrependimento. O Espírito Santo que acusa o mundo de pecado, Ele que também nos defende, Ele também é nosso defensor. Então, vem, Santo Espírito, ao nosso favor. Movimenta dentro de nós a vontade do horror ao pecado. Ajuda-nos, Santo Espírito, a ter horror ao ofender a Deus. Ajuda-nos, Santo Espírito, a ser pessoas melhores, cristãos mais dedicados na tua igreja. Muito obrigado, Senhor Jesus, por essa tarde na tua presença. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela nossa vida, pela vida daqueles que nos rodeiam, Senhor. Te agradecemos, Senhor Jesus, por essa coordenação. Te agradecemos, Senhor Jesus, por esse tempo de graça que foi o tempo do catecumenato. Muito obrigado, Senhor Jesus, por nos permitir chegar até aqui, Senhor, nesta reta final, onde está se fechando este ciclo, para que, de fato, a nossa confirmação como verdadeiros cristãos católicos possa ser realizada, segundo o Teu Espírito. Então, clamemos mais uma vez a efusão desse Santo Espírito. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pessoal, queria pedir para que a gente virasse lá para o ícone de Nossa Senhora da Luz, que está um pouquinho diferente, mas é a Mãe de Deus. Eu peço que você possa, nesse momento, pedir forças a Nossa Senhora, para que nessa reta final você não desista de ser cristão, que depois do crisma você não saia por aí como se você não tivesse recebido todo esse ensinamento, porque é o que muitas vezes acontece, galera. Peça à Virgem Maria que ela te ajude nessa caminhada, rumo ao céu. Estamos aqui rumo ao céu, galera, é a nossa meta. Então, vem, Virgem Maria, fica conosco, nos ajude nessa caminhada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estaremos sempre reunidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.